Aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E hoje a gente vai falar de um livro que me tocou bastante, é um livro bem forte. É de um tema que, curiosamente, a gente não presta tanta atenção assim, pelo menos nessa faixa de tempo no qual o livro se passa. Hoje a gente vai conversar sobre O Pacifista, do John Boyne. Boyne. B-O-Y-N-E. Para quem já deve ter reconhecido o nome do autor, o John Boyne, ele é irlandês e ele é responsável pelo sucesso de O Menino do Pijama Listrado, O Garoto do Convés e essas tramas que são mais relacionadas com a Segunda Guerra Mundial. Já em O Pacifista, o John Boyne, ele retorna um pouco no passado e ele vai tratar de uma trama que ocorre dentro do período da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918 e é considerado talvez a guerra mais sangrenta da história, até mesmo mais até do que a Segunda Guerra Mundial, porque ela foi o que a gente chama de guerra de trincheiras. Então havia o campos de lama muito grande, né, na faixa de guerra, e havia apenas pessoas entrincheiradas naquele pedaço. Então foi uma guerra bem... Cada lado cedia um passo ou ganhava um passo. Não foi uma guerra de grandes avanços, então não havia uma grande tomada numa região ou coisas do gênero. Era uma guerra muito sobre resistência. E como toda guerra que ocorre de resistência, ela tem uma série de problemas relacionados a ela. Seja os corpos das pessoas que morreram, que não têm o devido enterro, e acabam ficando à luz do dia, atraindo animais, ratos, e todo tipo de doença correlacionada a esse tipo de questão. E em O Pacifista a gente tem uma trama bastante interessante, que a gente vai acompanhar uma obra que ocorre em dois tempos. A primeira seria no tempo presente, que é o nosso protagonista, o Tristan. Ele está voltando para uma cidade do interior da Inglaterra para entregar as cartas de um amigo falecido durante a guerra para a irmã dele. Nessa viagem que ele vai fazer e nos contatos que ele tem com a Marian, ele vai narrar as aventuras dele com o Will. E isso vai trazer memórias, e é quando o tempo no livro ele se altera e volta para o passado. Então a gente vai acompanhar a história do Tristan e do Will desde o tempo do treinamento. Então logo que eles se conheceram no treinamento para ir para a guerra, até o período em que eles estavam efetivamente na França batalhando. E é um livro bem difícil, tá? É um livro, assim, a leitura é muito fácil, ela é muito fluida. O John Boyne, ele consegue, de uma maneira geral, ter uma tranquilidade na hora de escrever. Então a gente consegue, às vezes, ler 100 páginas numa sentada, mas a temática é muito pesada, porque... Como essa história ela vai ficar gravitando em torno dessas três pessoas, né? O Tristan contando as memórias dele para a irmã do Will, a gente tem todas as questões relacionadas a essa viagem temporal. Então a gente muitas vezes vai ter notícia. A gente já sabe que o Will morreu no tempo presente, mas nessas memórias a gente sempre fica com a ansiedade de saber como o Will morreu. E por que a morte do Will para o Tristan é tão significativa e tão cheia de amargura e arrependimento. O livro é muito sobre arrependimento, o livro é muito sobre uma tristeza muito grande, um luto muito grande. Não apenas pela morte do Will, mas por tudo que eles passaram durante o período de guerra. Então é um livro que você tem esse jogo do tempo presente de tentar mostrar o Tristan em 1919, pós Primeira Guerra Mundial, num período em que ele deveria estar melhor, porque a guerra já acabou, mas na realidade a gente sempre é jogado para essas memórias dele, em que ele está entrincheirado, em que tem muito sangue e morte em torno dele, em que os colegas dele em um capítulo estão vivos, no outro já não estão mais, e a gente sempre com essa sensação de iminência quando o Will vai morrer. E por que o Tristan sente tanto por essa morte do Will? Bom, um dos motivos do Tristan sentir tanto essa morte do Will é que eles têm um relacionamento. Mas não é um relacionamento como a gente concebe hoje, né? Vamos lembrar que a gente está aí na década de 10, né? Então era muito difícil a homossexualidade naquela época. Então a gente tem todas as questões do Tristan
tentando lidar com a própria homossexualidade e apaixonado por uma pessoa que não se aceita, mas ao mesmo tempo cede aos impulsos carnais de ficar com o Tristan. Então a gente tem um livro muito pesado sobre a própria história de LGBTs de um modo geral, em que você vê que sempre desempenharam funções na sociedade, inclusive indo para a guerra e tudo mais, mas não eram aceitos, eram mal vistos, eram maltratados, e tudo isso pesa bastante na história, tem um peso muito grande. Curiosamente, quando eu comecei a ler e já saquei que ia ter um envolvimento amoroso dos dois, eu achei que a história fosse ficar muito focada entre o Tristan tentando ajudar o Will a se aceitar e os dois se relacionando, mas na verdade não, é uma história sobre o período de guerra, sobre dois homens no período de guerra. E por mais que tenha esse pano de fundo do envolvimento amoroso dos dois, a gente tem as mortes e a gente tem a situação dos pandoleiros. Era um termo que eu não conhecia antes de ler esse livro e depois eu fui pesquisar. Os pandoleiros eram pessoas que, durante a Guerra das Trincheiras, naquele grande campo devastado, elas tentavam ir atrás dos soldados caídos para salvá-los, trazê-los de volta para o acampamento ou qualquer coisa desse sentido. E os pandoleiros, assim que eles pisavam no campo, havia uma grande possibilidade deles serem mortos pelos inimigos, né? Então, obviamente, é uma pessoa andando pelos campos de guerra, tentando salvar pessoas e sendo alvo de ambos os lados, inclusive de fogo amigo. E isso está muito presente no livro, e essa passagem dos pandoleiros marca bastante a relação do Tristan com o Will e marca bastante os impactos que a guerra tem na vida dessas duas pessoas. É engraçado, mas eu tenho boas memórias do livro, mas não do livro em si. Eu gosto muito do livro, eu gosto muito da narrativa, gosto muito do Tristan, acho um personagem extremamente bem construído. A gente tem até algumas voltas no tempo para a juventude do Tristan e o que tornou o Tristan como ele é, então como era a relação dele com a família dele, o que ele fez antes de ir para o exército, mas ao mesmo tempo é um livro com muitos dessabores, né? Um livro muito triste, é um livro muito pesado. E isso acaba impactando bastante na leitura. O John ele não tem muita papa na língua na hora de narrar as mortes, então ele é bem seco mesmo. É como se fosse um clima de guerra, em que você está acompanhando a história de alguns personagens e logo depois você tem a notícia que aquele personagem morreu. Então não esperem personagens secundários muito importantes ou muito marcantes, porque eles não duram. Eu acho que esse é o grande ponto. Ninguém ali está ali para durar. Mas se não bastasse, né, todo esse grande caldeirão de um livro passado no fronte de guerra, uma relação homoafetiva entre dois soldados, a questão da amargura do Tristan de ter sobrevivido à guerra praticamente sozinho, existe muito a questão da relação da família do Will com a memória que eles fazem do Will. E o Tristan tenta muito construir uma imagem do Will que una a pessoa que ele era com ele e a pessoa que ele era com a família. Então também tem muito esse drama familiar, que nem chega a ser tanto um drama, né, de construção da personalidade do Will. E é muito engraçado porque eu terminei o livro detestando o Will completamente. Eu compreendo o que ele passou, eu compreendo as amarguras da vida dele, mas eu detesto o personagem. E eu não sei, eu acho que o John escreveu um personagem bastante ambíguo. Eu já vi algumas opiniões de pessoas que defendem o Will e compreendem a situação dele. Então, não sei, é uma grande qualidade da obra ter um personagem tão crível que ele gera essa ambiguidade no leitor de gostar ou não gostar. E é um ponto muito forte no livro a ambiguidade dos personagens, tanto do Tristan, que em alguns momentos toma algumas decisões impensadas que faz a gente até questionar o protagonista, quanto da Marion, que é a irmã do Will, do capitão do Tristan, e por aí vai. Não esperem um livro feliz, o final é bem triste na realidade, é um final bem deprimente para o protagonista. O que ocorreu com o Will, eu fui pego um pouco de surpresa com as reviravoltas da morte do Will, e
não é que exista um rancor no Tristan, mas existe uma amargura que o livro ele explica essa amargura, mas não se preocupa em tirá-la. Então ele continua um personagem amargurado mesmo após a leitura. E eu gosto disso, eu gosto desse tom em que o John Boyle ele conseguiu construir um livro com um personagem que eu consigo enxergar em outras pessoas. Eu acho que isso já torna ele bastante atrativo. E a gente tem pouco material da Primeira Guerra mesmo, né? A gente dá muita atenção para a Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra, ela na Europa ela é muito sentida, né? Ela ainda é bastante rememorada, mas para o mundo de um modo geral a gente acaba pensando mais na Segunda, quando pensa em número de mortos e desastres de modo geral. Então é engraçado a gente ter uma literatura que enfoque esse período, né? E demonstre os horrores daquela época. Até mesmo os avanços que houveram naquele período, como foi a Primeira Guerra, na qual começaram a se utilizar lança-chamas, metralhadoras, bombas de cloro. Então tudo isso impacta bastante no cotidiano dos personagens no livro, e a gente acaba rememorando algumas coisas das aulas de histórias mesmo. Então isso já é um ponto muito positivo da leitura, tanto como entretenimento, quanto uma fonte de conhecimento mesmo, para você atualizar o que você sabe da Primeira Guerra Mundial. Esse livro ele saiu em 2012 aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Tem 302 páginas, não é um livro muito grande, mas também não é muito curto, e tem um valor em torno de 50 a 35 reais aí nas lojas especializadas, Amazon, Saraiva, Cultura e tudo mais. É bem tranquilo de achar. Eu recomendo fortemente, provavelmente se eu tivesse que listar uns livros da vida, ele provavelmente estaria nessa lista. E, bom, é isso. Não se esqueça de comentar se você já leu, se você tem interesse nesse período específico da história. Dá uma olhada no vídeo recomendado e se inscreve na bolinha que fica aqui no meu lado para poder acompanhar os outros materiais. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!